Boa tarde, pessoal. Hoje é 17 de abril, um dia depois da substituição do ministro da Saúde, Mandetta. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de pauta agora, porque agora acho que essa questão do vírus, do Covid, dessa pandemia, acho que vai entrar num trilho de acordo, né? E as coisas vão começar a voltar ao normal, tá? Não vamos discutir, isso aí já foi mais do que discutido, tá? Temos que gradativamente voltar a economia a andar de novo, né? Trabalhar, vamos voltar ao trabalho, começar a sair desse confinamento, mantendo, obviamente, aí as questões de sanitárias, né? De prevenção, lavar as mãos, o uso de máscara e todo mundo já sabe. Vamos mudar de assunto, né? Então, vamos voltar para essa questão política sanitária, né, que existiu agora nesse período. Não, agora é saúde, vamos falar de saúde, não vamos falar de política, né? Mas nós vimos que só o que predominou até agora foi a questão política, até o momento. Porque o vírus que é bom, a gente viu uns vírusinhos aí, uma gripezinha que nem disse o Bolsonaro, sim, né, pessoal? Tá? Que o HN1 mata, qualquer gripe mata, depende da situação do organismo de cada um. Então vamos em frente, vamos deixar esse processo político, sanitário, né, à parte agora e vamos focar na continuidade, aonde que isso está levando. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro levantou a pedra, levantou a bola agora aí, né? Atirou a pedra em quem realmente tem que ser apedrejado, denunciado, que foi o nosso presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, que está conspirando, né, não só ele, né, pessoal, a gente sabe muito bem quem são as forças contrárias ao nosso presidente da República, contrárias ao povo. Então vamos analisar um pouquinho mais essa questão. Existe sim essa mobilização toda, usando dessa pandemia para afundar as contas públicas. Esse pessoal não quer. A grande parte lá do Congresso, grande parte, não é todos, hoje nós temos alguns deputados, alguns senadores muito bem intencionados aí, tá? Mas não são, infelizmente, não são a maioria, né, pessoal? E a democracia é pautada pela maioria, né, pessoal? Então a gente tem que levar muito em consideração essa questão. Então a maioria, infelizmente, do Congresso, o nosso STF lá infectado também, né? Usando esse termo que está na moda, e a gente sabe muito bem quais são as intenções, e não é de hoje, desse pessoal. E o nosso presidente tem enfrentado isso à medida do possível, paulatinamente, gradativamente, que nem um general nosso há muito tempo falou atrás, tem vídeos gravados aí, um general que está muito próximo do nosso presidente, né? Comentou num período anterior a esse, nas aproximações logarítmicas, né, que estavam ocorrendo e continuam ocorrendo dentro do trabalho que o nosso presidente Jair Bolsonaro está desenvolvendo à frente do nosso executivo, que é um dos nossos poderes, que felizmente esse poder está representando com legitimidade o povo brasileiro. Mas com essa batalha, essa luta constante, que vai longe isso aí ainda, pessoal, contra os outros poderes. Vamos relembrar uma coisa que muitos falavam aqui, e eu vinha desde 2014, quando eu entrei nesse processo político aí para saber o que estava acontecendo no país, onde as redes sociais começaram a ter essa ebulição de troca de informações, aonde eu lá na época falava que a questão era de interesses, né? Grandes interesses de países, né? Um interesse mundial, não só no Brasil, mas na América Latina, no contexto de guerra, inclusive. Eu falei lá em 2014, no primeiro vídeo que eu fiz aqui, para os senhores aqui, né? Dentro das redes sociais, me habituando, né? De videozinhos, quem procurar lá nos meus arquivos da NBR, um arquivo que eu tenho lá, um canal do YouTube, né? Que é para guardar esses vídeos todos que a gente faz aqui para vocês. Então lá dentro tem esse vídeo, 2014. Eu falo dos grandes interesses, né, na América Latina, interesses mundiais, de poder mundial, dominação mundial.
Pois bem, pessoal, isso aí continua. E o pessoal, eu já tinha aquela análise na época, então se foi se desenrolando toda essa luta de poderes dentro do Brasil, de interesses da esquerda, interesses, né, de uma ascensão da direita, de uma mobilização da direita para salvar o nosso país, do que parecia simplesmente ser uma questão política interna do nosso Brasil aqui, que acabou se descobrindo que existiu o Foro de São Paulo, envolvimento da esquerda na América Latina, os interesses de comunização, né, através do socialismo, do comunismo, a América Latina inteira, não só o Brasil, fazia parte o Brasil como o maior país da América Latina, né, e mais rico, né, dentro desse contexto todo, com interesses externos, né, pessoal? Que o pessoal achava que era só interesse interno, né? Então se provou uma mobilização popular para evitar o domínio socialista, comunista dentro do nosso Brasil, que havia essas coligações com Cuba, ali o Maduro aqui, Colômbia, Maduros, e essa tropa toda aí da volta aí da Venezuela, né, pessoal, tá? Me fugiu aqui o nome do país, a Venezuela, né? Então, a gente sabe como é que tudo isso se processou e até então, até agora, hoje, muitas pessoas ainda têm alguma dúvida de que os nossos militares, as nossas forças armadas não estão nos bastidores desse processo de resgate do nosso país. Estão sim. Hoje nós temos provas. Eu levantava essa informação durante todo esse processo e hoje está óbvio, né, pessoal? Nós temos um presidente militar, vice-presidente militar, uma série de assessores e ministros militares e nós vemos sim a inteligência do nosso militares atuando e agindo e vindo em prol de auxílio da nossa população brasileira, da nossa pátria. Sim, isso não vai ter ninguém escrevendo isso, não vai ter documento comprovando isso. Alguns falam que isso é uma mera esperança do povo brasileiro, que exista, através do Bolsonaro, a figura da instituição militar por trás e uma inteligência militar por trás, que isso é a mera esperança, né? Isso aí alguns que não entendem muito bem do processo militar, né, acham que a inteligência militar vai lá, vai escrever, vai publicar na televisão, nas mídias, aí na Globo, vai sair o processo, o projeto, a estratégia militar de resgate do nosso Brasil vai ser publicada em algum jornaleco, algum fórum, né, algum canal de YouTube, aí os caras vão ter essa informação e os nossos militares vão falar. Quando sabemos muito bem que quando se trata de inteligência militar em qualquer país do mundo, não é só no Brasil, qualquer país do mundo, só o alto escalão tem acesso, isso não vai nem para os escalões inferiores às informações, isso nem documentos ultra secretos que existem. Bom, não vamos entrar nesse mérito, né, pessoal? Só não enxerga quem não quer que as nossas Forças Armadas estão envolvidas nesse processo de resgate do nosso Brasil. Ponto. Mas o porquê do processo todo, né, desse envolvimento, da gravidade do que nós estamos enfrentando e o que nosso presidente continua enfrentando dentro do Brasil, com essa ameaça biológica que foi lançada pela China, né? Hoje é meio difícil de negar que isso aí não é um vírus criado em laboratório para afetar a economia mundial, né, pessoal? Teoria da conspiração, nova ordem mundial, tudo isso era conversa de louco, né, pessoal? O nosso amigo Olavo de Carvalho falava muito nessas questões. Essas famílias aí antiguíssimas, coisa da maçonaria, famílias que dominam, né, Bill Gates. Bom, né, pessoal, não vamos entrar nesse mérito, mas as coisas nos parecem assim, ó, não muito fora da realidade, essas intenções de nova ordem mundial, de teoria da conspiração quanto a esses fatos, né, de uma grande dominação, de interesses mundiais, né, de forças ocultas, né, pessoal? Mas o que nós vemos hoje? Hoje nós estamos vendo a possibilidade de uma guerra biológica afetando a economia mundial, não é só o Brasil, não é um país específico, são todos os países, e a economia do Brasil do mundo, né, não só do Brasil, toda vai sofrer e vai ter um abalo sísmico gigantesco. Estamos passando por esse processo dessa epidemia e não sabemos como que isso vai se refletir logo ali adiante, né? Porque mesmo os Estados Unidos, que é um país riquíssimo, né,
vai enfrentar uma crise violenta, né? Imagina o Brasil. E agora nós vemos, né, voltamos à atualidade de ontem, né, que o nosso presidente lá botou o dedo, não mandou dizer, falou na cara, nas câmeras de TV ao vivo para todo mundo, sobre as intenções do nosso Congresso aqui, não do Congresso, ele especificou, né, o culpado aqui, Rodrigo Maia, Dória, né, e STF, né, algumas lideranças dessa turma, tá? Que não são santos não, como eu já falei, que querem quebrar o país, que querem destruir a economia do Brasil a qualquer custo. O nosso presidente até se recusa a acreditar nisso aí, porque isso aí colocaria todo mundo no mesmo saco, né? Pô, quem é que vai querer, brasileiro, político, por mais mal intencionado que seja, queira quebrar o país para nem ele ter condições de sobreviver, né? Mas eu acho que isso é possível, sim, pessoal. Há essa possibilidade, pensando pela ótica e visualizando, né, por um prisma de que esse pessoal de esquerda, que nós falamos, tá? Pessoal de esquerda, ou da política do centrão esquerdista, porque não existia direita, não vamos esquecer disso aí, né, pessoal? O único governo que nós estamos vendo aí de direita é o governo do nosso presidente Bolsonaro, que nós estamos criando a direita no Brasil, né? Estamos criando formatos, regras, critérios de direita que não existiam. Então, por isso, a dificuldade é maior para nós ainda, que estamos criando uma direita, não é nem resgatando uma direita, é criando uma direita no Brasil que nunca existiu, sempre foi da matiz do centro para a esquerda, né? Os nossos políticos, né, do país. Então, esse pessoal de esquerda aí, que está liderando, que é presidente do Congresso, lá, os dois presidentes do Congresso, da Câmara de Deputados, e o Alcolumbre do Senado, o Rodrigo Maia dos deputados, e o nosso STF, lá, os nossos ministros do STF, que são o Congresso, é o Legislativo, o STF, o Judiciário, e o nosso presidente, o único poder que está na nossa mão, é o Executivo, né, pessoal? Que representa o povo, que nós podemos confiar, e temos que confiar, sim, tá, no nosso presidente. Temos que confiar, sim, no nosso presidente. Por quê? Vamos dar uma desviadinha agora um pouco aqui. Vamos falar um pouquinho de crítica, né? Mas rapidinho, uma síntese, simples. Porque tem muita gente agora que se dizia de direita, criticando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro prometeu uma coisa na campanha, disse que não ia ser o nós contra eles, e está fazendo igual ao que era o PT, está aí os bolsominion, que são radicais. Pessoal, vou falar duas coisas para vocês. Não se trata de querer puxar o saco do Bolsonaro, tá? De ser cego apoiador do Bolsonaro, direitista radical, não é isso que se trata. Nem é só isso. Se trata de duas situações. Primeira, a esquerda do Brasil não é uma esquerda política. É uma esquerda que representa uma organização criminosa que se usou da política para dominar o cenário administrativo do nosso país. Então não se trata de uma esquerda, não estamos combatendo uma esquerda política, de pensamento esquerdista político. Se fosse isso, teríamos que ter todo o respeito, porque democracia é isso, é o diálogo. Mas vem uns que outros aí, né, a tirar pedra no nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, condenar, apontar erros, criticar, né, como se o nosso presidente estivesse enfrentando uma esquerda política, que não é. Não podemos esquecer que estamos enfrentando uma esquerda radical, criminosa, uma organização criminosa que tomou de assalto a nossa política. Então não estamos enfrentando uma esquerda política, ideológica, política por si só, pelo fato de pensamentos diferenciados da direita contra a esquerda. Não é isso. Então, por isso, um posicionamento de muitos defensores do Bolsonaro, defensores da direita brasileira, tem que ser radicais, sim, porque nós não enfrentamos o pensamento esquerdista, nós enfrentamos uma organização criminosa esquerdista. Primeiro ponto. Aí vem os inteligentes, intelectuais, vêm condenar o nosso presidente, vamos criticar o presidente, isso é um direito que nós temos de criticar, o presidente tem que aceitar, por que ele é radical e não aceita crítica? Aí eles vêm querer se encobrir
se alucubretar em cima dessa condição de que são apenas críticos, simplórios, coitadinhos, estão criticando o Bolsonaro, e aí vem os bolsomínios, aí o Bolsonaro reage radicalmente porque não aceita a crítica, aí se posiciona, né? Nós contra eles. Mas olha a espécie de crítica que esse pessoal tem feito ao Bolsonaro. Existe uma crítica construtiva e existe a crítica destrutiva, tá? Então, em se tratando de nós estarmos, e esse pessoal não é burro, eles sabem, esse pessoal da elite aí, de blogs, pessoal de Globo, pessoal, artistas, né, da área do entretenimento, né, uma série de artistas que apoiaram, até políticos, né, que se usaram da onda do Bolsonaro e hoje estão contra o Bolsonaro, que nem a Joyce, que nem o Frota, que nem tantos, até o Dória lá também, né? Esse pessoal não é ingênuo, esse pessoal não é trouxa, esse pessoal não é burro, eles sabem muito bem o que está acontecendo, tá? Porque quem atira pedra no Bolsonaro, que representa a direita honesta, ele pode ter todos os defeitos que ele tem, você pode achar que 300 defeitos, porque ninguém é perfeito, né, pessoal? Ninguém é perfeito. Se tu procurar defeito para criticar qualquer situação, qualquer governo, qualquer pessoa, ela vai estar passível de crítica, sim, ninguém é perfeito, vai sempre achar alguma coisa errada naquela pessoa e tu vai apontar aquilo ali. Agora depende da intenção da pessoa, do crítico. Qual é a intenção do crítico? A intenção do crítico é destruir aquela pessoa ou é ajudar aquela pessoa? Ou é contribuir com a crítica, uma crítica construtiva, contribuir para apontar um erro, dizer assim, olha pessoal, vai por aqui, não vai por ali, que aí está errado, né? Uma crítica construtiva, aponta o lugar certo, então, né? Ou vai lá e faz com inteligência, com educação, uma crítica construtiva para aquela pessoa, ou faz nos bastidores, vai lá nos bastidores do poder, do governo, vai lá e orienta, procura orientar o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, como ele tem recebido muitos críticos a favor dele. Então, isso é uma crítica construtiva que está a favor de um governo honesto, de um representante nosso, popular, do executivo, nosso presidente. Nós temos que criticar ele de forma construtiva, não destrutiva, como muitos estão fazendo aí, querendo derrubar o presidente, tá? Porque uma crítica destrutiva, que é óbvio de se identificar o que é construtivo, o que é destrutivo. Aquela crítica que é para derrubar o cara, para liquidar o cara, dizer que o cara está mentindo. Ah, não, o presidente agora está mentindo, virou mentiroso. Ele disse uma coisa na campanha, agora está fazendo outra. Por que ele está fazendo outra, né? Por que será que ele está sendo impositivo? Por que será? Ah, não, mas agora o cara mudou, agora ele está fazendo o que a esquerda fazia. E esses caras que estão fazendo esse tipo de crítica, dizendo que o nosso presidente está mentindo, esses caras não têm desculpa, eles não são bonzinhos, não são coitadinhos. E a quem eles estão favorecendo quando eles querem derrubar o nosso presidente Bolsonaro? Eles estão favorecendo a esquerda. E não é uma esquerda política, como eu falei, é uma esquerda, uma organização criminosa. Então eles estão se aliando porque eles acharam lá, quando o Bolsonaro ascendeu na campanha política, segundo turno, aí veio puxar saco de tudo que é lado, querendo ganhar o seu quinhão, como sempre foi na política, toma lá da cá, não, vamos puxar o saco do Bolsonaro agora, vamos entrar junto com ele, que o Bolsonaro provavelmente vai se eleger, e nós vamos ganhar a nossa boquinha lá, a nossa teta está garantida, dentro do governo Bolsonaro. Agora que o Bolsonaro não se rende a esse tipo de gente, que fez com segundas intenções, uma coisa é tu ajudar de bom grado, sem querer nada em troca, por patriotismo, como o nosso presidente está fazendo. Ele não admite esse tipo de toma lá da cá, porque ele está se doando, ele levou uma facada, ele está arriscando a própria vida por patriotismo. Ele está fazendo um governo com competência e se doando ao máximo. Tudo que depende dele ele está fazendo. Não é por segundas intenções, então isso ele não vai admitir. Não adianta o cara querer chegar, não, agora eu vou dar umas cutucadas no presidente, vou denunciar ele aqui ou ali, para ele ficar com medo, com medinho, e vai me dar uma boquinha no governo. Então, quem fez isso, quem auxiliou o governo Bolsonaro na campanha para ter esse tipo de toma lá da cá, de recompensa, tá? Isso não vai ter. Então, que fique bem claro, tá, pessoal? Isso está acontecendo. Então, não cabe crítica destrutiva ao nosso presidente. Vamos aceitar críticas construtivas, porque ele é o único baluarte, o único defensor da nossa direita, dos valores éticos, morais, de uma economia liberal, que nós vamos ter até que repensar
até que ponto essa economia tem que ser liberal, porque nós vamos falar mais adiante aqui, né, sobre tudo que está acontecendo aí, a teoria da conspiração, né? Vamos falar onde que está chegando todo esse processo, tá? Mas para deixar bem claro, esse foco aqui, ó, os críticos do Bolsonaro. Então, pessoal, vamos voltar ali atrás. Me alonguei um pouquinho na questão da crítica do Bolsonaro, né? Quem critica o Bolsonaro está se aliando à esquerda. E não vem dizer que é ingenuidade isso. E a esquerda é criminosa. Se fosse uma esquerda ideológica, até toleraríamos isso aí, porque faz parte da democracia. Por que o Congresso, essas forças todas políticas, querem destruir o nosso presidente, querem agora se aliar com os governadores, impor uma medida provisória, lá uma lei, uma medida de lei que tem que ser aprovada pelo Congresso, pelo Senado, e o presidente tem que vetar ainda, né? Tem que chancelar isso, né? Que se vetar, agora os governadores botaram o pé na jaca, gastaram tudo que podiam com essas medidas de emergência que eles decretaram para do tal do vírus, né? E agora querem ajuda do governo federal, quer dizer, o Bolsonaro tem que chegar lá e cobrir agora. Se não era responsabilidade do Bolsonaro, não foi isso que o STF decidiu, que tem autonomia, os estados e municípios têm autonomia para mandar o povo para a rua, fechar as lojas, mandar para dentro, confinamento, crise econômica se vê depois. Quer dizer, aí eles têm autonomia para ver isso. Agora, para bancar o prejuízo que eles estão causando, sem preocupação nenhuma, aí eles recorrem ao governo federal. Tá, pessoal? Isso tudo, não existe ingenuidade aí no processo. Tem muito deputadinho lá, que se elegeu agora de primeiro mandato, aí tem muita gente usada, é pau mandado dos intelectuais lá. Tá? Tem mesmo, isso aí tem muito burro lá em cima também. Tá? Não é todo mundo que foi eleito que tem capacidade de alcançar o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Tá? Então essa turma quer destruir, quer afundar o país, quer quebrar os empresários, quer quebrar todo mundo, eles não querem nem saber, eles querem saber da condição administrativa política, do cenário político que eles já projetaram e estão aliados com quem? Com quem que essa turma está aliada? Vamos quebrar o Brasil. Mas eles estão dentro do processo do Brasil, não é possível que eles vão querer quebrar o Brasil, né? O que o Bolsonaro está falando não deve ser assim, tal. Ah, não é? Cara, esse pessoal quer quebrar o Brasil, sim, afundar o Brasil, para quê? Para vir a China. A China está comprando o mundo inteiro. Vir a China com capital chinês, os caras têm, e resgatar o Brasil. Aí, eles em 2022, eles vão trazer, o Bolsonaro é o responsável por essa miséria que está em quebradeira que houve, não soube administrar, tirou o Mandetta, né? Tirou ali, aí o vírus vai subir, agora vai estar a Globo ainda batendo nessa tecla, tentando manipular todo o processo de informação, que essa mídia comprada está junto nesse processo, tudo é dinheiro, né? Então a intenção deles é tomar o poder político novamente e vir com o recurso da China comprando tudo e reestruturando o país. Tem poder para isso? Tem. Mas sob uma égide política esquerdista dessa organização criminosa, né, vai resgatar, reestruturar o país comprando as empresas que faliram aqui a preço de banana, as grandes empresas, ou pequenas empresas. Nós vamos virar escravo dessa gente, porque eles vão botar dinheiro aqui dentro, tá? E eles vão dominar o país. Está vindo o 5G aí, ó, o 5G, a China, vocês sabem muito bem. Vamos ver o documentário O Mundo Segundo Xi Jinping, o presidente da China, o mundo segundo Xi Jinping. Eu vou deixar nos comentários, vou deixar aqui no título, tá? O link desse documentário que está nas minhas páginas do Facebook. Perca um tempinho, é 1h e pouco, é um documentário sério que foi feito em 2018, pessoal. Ali mostra todo o processo, a intenção da China com o processo de caminho das sedas lá no mundo inteiro, posicionamentos armados, né, bases armadas, que nós sabemos muito bem, lá atrás a gente já sabia a intenção da união da Rússia junto com a China, de botar na Venezuela, resgatar as bases militares na Venezuela, porque o único impedimento maior que a China vê com as intenções globais de dominação, sim, está vindo da China comunista. A China comunista criou no próprio território dela o laboratório de como fazer essa dominação, e eles querem implantar esse regime no mundo inteiro, através do 5G, que lá eles dominam e controlam a população pelo controle facial, o registro de identificação facial, que existe o software na China, controla o país inteiro. Aí eles querem instalar o 5G em todo o mundo, não foi uma cambada de deputados que foram convidados logo lá que assumiram a posse
em 2019, foram levados para a China, convidados para conhecer a alta tecnologia 5G, porque a China é um país extremamente rico, poderoso, né? Mas lastreado num sistema político de escravidão. E o Xi Jinping foi inteligentíssimo. Ele viu essa brecha do liberalismo econômico no mundo e viu que se escravizar um povo, dominar um povo através da tecnologia, ter mão de obra barata, vender para o mundo inteiro, eles dominariam o mundo através da economia. Assistam o documentário O Mundo Segundo Xi Jinping. Tá? Vou deixar aqui, você tem que ver aquilo ali para entender esse processo todo. Então é isso que nós estamos vivendo, pessoal. Essa turma toda já vem com a influência que o Brasil, a América Latina foi um ponto fora da curva, ninguém esperava que fôssemos eleger um presidente de direita, que o povo se levantou, é mérito da população, tá? É um grande mérito da América Latina, do Brasil, que está salvando o mundo dessa dominação chinesa que está quebrando economicamente através dessa vírus biológico que eles lançaram, quebrando as economias. O único poderio capaz de enfrentar a China, imaginem a China com o poderio bélico que tem, aliado à Rússia, com Putin, que é esses dois que estão juntinhos lá. O único poderio bélico é os Estados Unidos. E os Estados Unidos não é novidade para ninguém. O Trump sofre essa mesma tentativa de golpe comunista lá nos Estados Unidos. Olhem, pessoal, pasmem, né? Mas é isso que nós vemos hoje. Hoje isso já é fato constatado, que os governos do Hillary, Obama, já tinham essa ascensão, essa abertura com a China e já faziam parte desse processo. Tá? Então, isso aí é conspiração, teoria da conspiração, nova ordem mundial. Assistam e vejam esse documentário chinês. Foi feito em 2018 por uma TV de Portugal. Tá, pessoal? Assistam e vão entender tudo que está acontecendo aqui. Então, esse pessoal está vindo por um tudo ou nada, eles não têm nada a perder, eles querem quebrar a economia, gerar o caos, para eles voltar à ascensão política que ninguém esperava, nem a China, nem o mundo esperava que o Brasil, que os brasileiros, como nós, tivéssemos a capacidade de derrubar essa organização criminosa de esquerda que estava no poder do Brasil. Ninguém esperava isso, nem os chineses. Aí lançaram esse vírus, agora vamos quebrar a economia mundial, porque é o que resta para eles. E vamos destruir o Bolsonaro, porque tem os cupincha deles aqui, os comprados, os traidores brasileiros, né? O chileno ali é um deles, né? Está aqui dentro, comprados. Vamos derrubar, vamos agora que nós afundamos a economia do Brasil, porque nós temos o aporte financeiro da China comprando todo mundo aqui, resgatando o Brasil e vão entrar ainda como os paladinos, né, pessoal? Salvadores da pátria. Mas os nossos militares estão atentos, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está atento e nós todos estamos atentos, tá, pessoal? Essa é a nossa grande luta. Não é uma simples disputa política, nunca foi. Desde que nós entramos, desde 2014, tem mais pessoas que estão há mais tempo nessa luta, né? E procurando entender o cenário, procurando saber aonde que estava o inimigo. E hoje nós estamos separando, né? Através de uma pesquisa, de um trabalho, da vivência, de inteligência, de pesquisa nas redes e constatando os fatos. Hoje ninguém fala aqui em teoria, são fatos. Estão aí para qualquer um, é só unir os pontos, né? Tem uma youtuber aí, uma senhora, que tem muita visualização, ela fala muito bem, vamos unir os pontinhos, né? Então é isso aí que é simples, é só fazer isso aí, unir, que todo mundo vai enxergar. Tá bom, pessoal? Valeu! Me estendi muito por hoje. Compartilhem esse vídeo para que as pessoas consigam entender o processo e olhem o documentário que eu vou deixar para vocês de O Mundo Segundo Xi Jinping, segundo a China, tá bom? Abraço aí, vamos continuar na luta. Compartilhem o vídeo, por favor, aí para nós, para ajudar, para que mais pessoas entendam esse processo todo que nós estamos passando, que é mundial e não é só político. Valeu!